Podcast Sem Espuma, pessoal, agora aqui no YouTube. Eu trouxe as 10 primeiras entrevistas da primeira temporada que eu gravei para o podcast, agora aqui para o meu canal. Dessa vez eu entrevisto Lorena Depisol, ela é da Gráfica em Grau. Gráfica é um dos mercados mais ameaçados pelas tecnologias e pela digitalização. O papel veio perdendo importância com o tempo e assim como a indústria gráfica. Muitas ficaram para trás, mas muitas vieram se reinventando com o tempo, que é o caso da Gráfica em Grau. Vale a pena conferir esse case, é sem espuma. O Sem Espuma de hoje sai da cena digital e vai para o universo físico, do papel e da tinta. Calma, pessoal, não é o que parece. O Sem Espuma não vai virar livro, jornal, nem coluna social. Nosso formato persiste, mas o episódio de hoje traz mais do que a história, traz a jornada de uma jovem empreendedora no universo de uma indústria em franca transformação, a indústria gráfica. Um baita case de inovação sendo construído, que será contado aqui para vocês sem nenhuma espuma. No nosso microfone de hoje temos Lorena Depisol e a garra da família italiana que de Ibiraçu, a 65 km de Vitória, montaram a Gráfica em Grau, uma das maiores e mais modernas indústrias gráficas do estado. Lorena, muito obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma e por dividir conosco a sua jornada inspiradora. Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. É uma emoção muito grande falar da Engrau e falar do que a gente está conquistando a partir desse mês para a indústria gráfica capixaba e nacional. E é um pouco dessa novidade que a gente traz aqui Sim. no programa de hoje. Lorena, até para te apresentar, e a Gráfica em Grau também, eu acho que a sua história meio que se confunde com a da própria gráfica, né? Eu imagino você pequena dentro desse universo. Verdade. Você já consegue medir gramatura de papel com o dedo, assim? Já, tem tempo já que eu consigo. Mas conta para o ouvinte do Sem Espuma quem é Lorena e quando surgiu a ideia lá atrás, há 27 anos atrás, a ideia do senhor João Depisol, conhecida figura do universo empresarial, sempre esteve presente nos movimentos da Findes e tal, de montar uma indústria gráfica em Ibiraçu. Então, o papel e Lorena, o papel e João Depisol, eles estão se misturando há muitas décadas, né? O meu pai, ele foi funcionário da Araxcelose durante muitos anos, basicamente trabalhou nos suprimentos da Aracruz, então ele já trabalhava com essa parte de demanda gráfica, de demanda de material gráfico para Aracruz. Adquirindo para Aracruz, e ele enxergou uma oportunidade e uma carência no segmento gráfico para atender especificamente a aracucelose. Então, em 92 para 93, ele junto de um primo fizeram um plano piloto do Sebrae, o atual Empretec hoje, e eles vislumbraram a possibilidade de abrir uma indústria gráfica. Na época foi muito difícil, inflação às alturas, começaram comprando equipamento de uma gráfica que estava fechando no centro de Vitória, com tecnologia já ultrapassada, que era a tipografia, mas tinha muita perspectiva de crescimento, né? E começamos basicamente trabalhando com formulários, blocos, material comercial, atendendo a região. E, consequentemente, mais para frente, atendendo também a aracucelose e outros clientes desse porte. Já conseguiu atender a aracucelose rápido assim? Inicialmente, não, né? Tem toda a parte do cadastro, tudo, mas foi um trabalho de formiguinha mesmo. E gráfico é muito regional, né? Então, não se tinha gráfica em Ibiraçu, estava fechando uma, na verdade, e você não tinha a informatização que você tem hoje. Você não era a época do computador ainda, então você ainda trabalhava com muito formulário. Era uma época que quem tinha tecnologia de ponta trabalhava com as vacas gordas, né? Trabalhava com margens bem maiores do que as atuais. Aí vem o desenrolar dessa história toda, né? 94, vocês compraram tipografia. E como é que isso veio se evoluindo ao longo do tempo? Vocês se mantiveram em Ibiraçu? Conta um pouco mais dessa história. O meu pai assumiu a gráfica em torno de 5 a 6 anos depois da fundação. Ele continuou um tempo ainda funcionário da Aracucelose. E quando ele assumiu, a gente via o movimento lá dentro de casa, né? Então, eu ia sábado e domingo acompanhá-los na produção e comecei lá pelos meus 14, 15 anos a falar, pai, quero ajudar, pai, tô aqui, né? Então, fiz o cursinho do tal Corel 5 na época
e comecei a auxiliar na parte de criação e na parte de pré-impressão. Mas eu também acho que lá em Ibiraçu você não tinha curso para nada para poder fazer. Como é que você se virava para isso? Pegava a Águia Branca, vinha para o Stand de Vitória ali na Reta da Penha, fazia o curso e voltava por volta de 5 horas da tarde. Atravessava a rua, fazia o curso e voltava por volta de 5 horas da tarde e pegava a Águia Branca de novo. E a Ingrau, Lorena, é uma empresa familiar? Sim. O que vocês têm lá dentro? Todo mundo trabalha na Ingrau? Nós estamos atualmente, depois do advento da pandemia, né, com 35 funcionários. Dos 35, 6 são da família. Né? Então é meu pai, minha mãe, eu, meu irmão na parte administrativa, meu primo na parte de produção e eu tenho uma prima agora que entrou no comercial também comigo. É uma clássica empresa familiar do interior, exato. Né? Crescendo. Italiana que decide as coisas às vezes no grito, mas às vezes volta e dá um tapinha nas costas também. Mas falando um pouco mais sobre o negócio, assim, o setor gráfico como negócio, Lorena, como segmento, né? É um segmento que eu acompanho há muitos anos, eu tenho, até desde criança, eu tenho um grande amigo meu que vem da indústria gráfica também, então eu sempre desde pequeno acompanho, e depois como profissional de comunicação, na propaganda, no marketing político, eu acabei acompanhando muito de perto a indústria como um todo. E é de conhecimento de todo mundo, do ouvinte seu, lógico, que a importância do papel impresso como ferramenta de comunicação, ela vem perdendo força com o tempo, com a digitalização como um todo. Eu resgatei alguns dados da Abigraf, nem antigos, é agora um relatório de setembro da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, que você é vice-presidente, inclusive, né, regional. São quase 18 mil empresas no Brasil, e vem sofrendo uma grande retração o mercado desde 2013. O mercado só vem apontado para baixo. A tecnologia meio que se equiparou, né, Lorena? Então, assim, não é tão difícil mais você ter um equipamento, uma máquina de 4 cores, um formato médio, imprimir em policromia, os acabamentos também estão mais fáceis, mais democráticos de conseguir. Então, quer dizer, aquelas barreiras de entrada que se tinha no passado, de você comprar máquina na Alemanha e tal, para você ter uma gráfica, isso se reduziu bastante, né? E para piorar, vieram as grandes plataformas digitais, aí, as indústrias gráficas de São Paulo, aqueles parques enormes trabalhando em 3 turnos, 7 dias por semana, que jogaram os preços lá para baixo e afetaram toda uma escala, toda uma cadeia de negócio. Conta pra gente, Lorena, como é que vocês estão lidando com esse universo desafiador da indústria gráfica na Ingrau? Então, a Ingrau, ela vem crescendo gradativamente todos os anos, graças a Deus. Essa retração a gente enxergou em alguns momentos. A gente foi a primeira gráfica a certificar a Prodfoc no estado em 2005 e nós focamos muito em gestão. Desde 2005, a gente vem rodando ciclos PDCAs cada vez mais rápidos e trazendo inovação não só em equipamento, mas também em gestão, em a parte de atendimento ao cliente, tentando focar no que a gente pode ser além do que só uma máquina de imprimir papel. Né? Então, em 2019, nós crescemos em torno de 20% o faturamento, só implementando técnicas mais desafiadoras de gestão, técnicas comercial mais desafiadoras, e já rodamos em seguida um ciclo PDCA para focar no segmento que a gente estava vendo como de maior destaque para o mercado brasileiro como um todo. Porque assim, a indústria gráfica ela tá distribuída em alguns nichos e alguns segmentos de atuação, né? Depende muito do nível de investimento que você faz, do parque industrial que ele é interessante, vocês acabam investindo. A gente tem o segmento editorial, que é o que, enfim, livros didáticos, né? E livros de uma maneira geral, que por enquanto, pelo menos por um tempo, persistirá forte ainda, né? Nós temos o segmento de promocional e pequena tiragem, que é mais ou menos o maior universo que tem, onde vocês estão inseridos e tal. E assim, o que eu tô vendo é assim, que existem só 2 universos, 2 nichos dentro desse segmento da indústria gráfica que tem realmente chance de crescer. Que é o de comunicação visual, que não é o negócio de vocês, e o de embalagens. Como é que vocês estão vendo esse universo? Qual é a movimentação que vocês estão fazendo? Sim, como você falou, a Ingrau focou no estado em pequenas e médias tiragens. Então, a gente está a 65 quilômetros da capital, a gente atinge aquele raio de Colatina, Linhares e Grande Vitória facilmente, mas atende também outros estados do Brasil e o Espírito Santo como um todo. Nós identificamos que o setor de embalagem, sim, era o que ia mais
tirar proveito da situação. Tinha margem de crescimento? Tinha maior margem de crescimento e a gente enxergava mais demanda até nos atuais clientes nossos, né, como um todo. Mas, analisando cenários, aí você enxergava que todos os seus concorrentes estaduais já tinham o formato 1, que é o formato máximo ideal para impressão de embalagem em papel cartão. Algumas gráficas menores já estavam focando para a comunicação visual, que é o segundo cenário. Mas no papel cartão vocês já conseguem oferecer, já sempre puderam oferecer. A gente consegue oferecer em alguns formatos mais restritos, porque nosso equipamento de impressão é formato 2. Okay. A gente não enxergou para o Estado, como o Estado é um Estado de pequenas e médias tiragens, de pequenos negócios, a gente não enxergou, na época de adquirir uma impressora colorida, necessidade de uma impressora de uma cor, justamente pelos nichos de mercado que a gente já atendia e já visualizava. Né? Então, para eu atender papel cartão em embalagens, eu teria que ir para uma máquina uma cor, e eu seria mais uma no meio desse cenário todo de concorrentes e do mercado. Existe, já tem muita gente oferecendo isso. Exato. Aí a gente vê um movimento do e-commerce, como você citou no início, falando das gráficas de fora vindo, que também podem atender embalagens em papel cartão. E você vê um movimento do e-commerce agora na pandemia aumentando, que a gente já visualizava de embalagens de e-commerce, de embalagens para entrega de produto final. E foi esse nicho que a gente identificou como mais interessante para atuar, focando basicamente pequenas e médias impressões em papelão ondulado, que é a nova planta que a gente adquiriu recentemente. Então, você já conseguia até atender em papel craft, em papel Sim. cartão, você já conseguia até atender. E agora o investimento que vocês fizeram foi para ir para o papelão? Isso. Impressão em policromia? A gente trouxe para o Brasil a primeira impressora digital em papelão ondulado para grandes formatos. Qual que é a diferença dos atuais concorrentes hoje no mercado? Para você fazer uma caixa, você precisa fazer uma matriz de impressão que varia em torno de 300 a 5 mil reais, dependendo da complexidade que você precisa para imprimir a imagem, né? Essa impressora, ela imprime em qualidade de foto direto no papelão, sem precisar dessa matriz de impressão. Sem precisar do clichê. Sem precisar do clichê. Então, a gente vai economizar no setup da impressão e vai poder atingir um nicho hoje carente. Então, hoje, a doceira, as pizzarias menores acabam comprando uma embalagem sem impressão, porque não tem essa possibilidade no mercado de você fazer uma qualidade de foto para pequena e média tiragem. Mas me conta aqui, Lorena, um pouco desse investimento que vocês estão fazendo. 2020, dólar acima de 5. O que é que vocês estão trazendo para cá? O investimento todo já está na casa dos 6 milhões, Guilherme. A gente trouxe 6 equipamentos. Então não é só uma impressora? Não, é uma linha de produção inteira nova, com essa impressora digital, mais 3 opções de corte, coladeira, riscador. É uma linha de produção completamente nova que a gente está trazendo para o mercado. E com isso a gente vai trabalhar na carência da embalagem colorida no estado, né? E é só no estado, Lorena? Porque assim, eu vejo que tem muito da abrangência regional, as pessoas passaram a consumir mais os produtos locais, a própria Sim. indústria tentou buscar o fornecedor local por uma deficiência logística que a gente enfrenta no Brasil, né? A expectativa é vocês atenderem só regional mesmo? Então, o papelão ele tem uma característica que é o volume e o peso, né? Então, acima de 200, 300 quilômetros, ele começa a ficar muito caro para você comercializar. Você não consegue ser competitivo com quem está do seu lado. Então é aí onde, em contrapartida, vocês ficam competitivos e dominantes do mercado local. Exatamente, né? A gente viu a carência de não ter um produtor local para esse tipo de mercado e ter cartonagens menores que atendem, mas atendem naquela quantidade mínima devido a necessidade de compra mínima entre quilo e clichê de produção. Vamos lá, sem nomes técnicos, sem espuma. Cartonagem é o quê, Lorena? Cartonagem é a indústria de papelão que não fabrica o seu papelão, né? Então, eles compram a chapa, beneficiam em formato de caixa e vendem. Okay. Né? A Ingrau nada mais
vai ser do que uma cartonagem, mas que tem uma linha de impressão em papel e outra linha de impressão em papelão. Ela não só beneficia o papelão, como também entrega ele de acordo com a expectativa do cliente na impressão 4 cores, policromia em alta qualidade. Isso, né? E uma das coisas que a gente está trabalhando é um projeto de spin-off que a gente está participando na FAPES também. Ah, legal. Que é justamente pensar na embalagem de papelão como um diferencial competitivo na comercialização do industrial. Em que sentido? De você desenvolver embalagens mais inteligentes, mais versáteis, mais funcionais, para trabalhar desde a função transporte da embalagem até a função promocional e a função de funcionalidade para o consumidor final. Para o nosso ouvinte do Sem Espuma, a funcionalidade é o quê? É uma caixa de pizza que vira suporte da própria pizza? Exatamente. Alguma coisa assim? Então, você tem uma caixa de pizza ou você tem uma caixa de transporte que pode virar a casa de boneca da sua menina quando chegar lá e não ter mais utilidade de transporte para você. Não virar lixo, ter de fato uma utilidade. O papelão nunca vira lixo porque ele volta para a indústria, né? O ciclo, a cadeia dele de reciclagem é muito bem definida no Brasil. Mas quando a gente trabalha o papelão com essas outras funcionalidades, a gente acaba economizando para o meio ambiente e trazendo o mote de sustentabilidade que está tão sendo falado atualmente, né? E inovação, né, Lorena? Inovação raiz, inovação sem espuma, do jeito que a gente gosta, inovação, né? de produto. E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, o que é grande formato? Porque, né, para a cabeça do ouvinte que está ouvindo a gente. Então, para ter uma ideia, a nossa impressora hoje, ela imprime uma área em torno de 51 por 72 centímetros. E a gente vai poder imprimir 2,5 metros por 4 metros nessa impressora nova. 2,5 metros por 4 metros você envolve uma televisão grande. Exatamente, uma bicicleta, né? Você consegue fazer caixas grandes com qualidade de foto em pequena tiragem. O que eu tenho ouvido assim dos meus clientes, dos meus amigos, dos empresários, assim, que nesse momento pós-pandemia, quer dizer que a gente está vivendo a retomada do ciclo econômico, do V virando para cima novamente, a indústria da construção civil está com dificuldade de comprar insumo, a indústria de tecnologia está com dificuldade de comprar insumo. Como é que tá? Tá fácil comprar papelão? Guilherme, a gente já sabia que as barreiras de entrada não seriam fáceis, né? A gente está entrando numa indústria de papelão e uma indústria de cartonagem que já tem o seu meio já formado, né? Então a dificuldade está sendo para mim e está sendo para todas as cartonagens do estado. O Espírito Santo não é autossuficiente em papelão, então a gente precisa trazer de fora, né? Industrializar para vender. O que está acontecendo nesse meio agora são 2 fatores. As indústrias de papel e papelão, eles pararam, eles diminuíram, retraíram sua fabricação devido à Covid lá para abril e maio. E a gente não teve a reciclagem voltando para a indústria. Hoje, 78% do papel e do papelão que a gente consome volta para a indústria para ser refeito o papelão, né? Então essas aparas não voltaram, até pelo risco à saúde desses catadores. Sim. Que poderia ocasionar. Então a gente está iniciando agora uma briga quanto tempo para ver quem tem papelão para produzir, porque a demanda aumentou e não tem papelão para todo mundo. Então o problema é lá na indústria, que não teve matéria-prima para poder fazer. Exatamente. Então nós temos a parte da matéria-prima, a parte do dólar alto, que está incentivando a indústria a exportar o papel craft, o papel miolo, que são papéis necessários para a fabricação do papelão. E você tem ali uma demanda que aumentou em mais de 50% aqui no mercado brasileiro. O Brasil não é autossuficiente em papel? Em papel crochê, não. Ele não é autossuficiente. Ele é autossuficiente em celulose, mas ele ele não beneficia a totalidade que seria necessária para o consumo interno. Esse dado me chamou a atenção analisando o relatório da Bigraf. A gente é um dos maiores produtores de celulose do mundo. Sim. E a nossa balança comercial é deficitária. Exatamente. Porque a gente exporta celulose e reimporta papel beneficiado. Exato, seria irracional para falar, né? Porque celulose é uma commodity que a gente poderia estar utilizando aqui e não ser dependente do mercado externo, mas é o contrário. Esse é o tamanho do gap que a gente tem nesse país, impressionante. Voltemos a Lorena, tá? Mãe, esposa, empresária, ativa nos movimentos associativistas, no Sind Jovem, na Findes, na Bigraf.
Na Lorena que pegava ônibus em Ibiraçu e que vinha sozinha estudar em Vitória. A Lorena que não aguenta ver uma pauta passando na frente, que é dela. Pra onde é que vai o futuro, Lorena? Assim, você faz parte de um monte de associação de classe, você é super ativa no associativismo, você tem aí uma indústria em transformação na mão. Onde é que tá o futuro de Lorena? Então, E da Ingrau também, óbvio. Essa vontade toda de aprender, de participar, eu acho que eu herdei muito do meu pai. O meu pai foi presidente do sindicato por 2 anos, é diretor regional da Fins atualmente em Aracruz e já participou de vários mandatos da Federação da Indústria aqui no estado. E meu pai, quando tinha a Ingrau muito pequena, ele pegava o ônibus junto do sindicato e ia para a feira em São Paulo. E tinha gente que falava assim, para que você vai? Você não tem dinheiro para comprar a máquina? E ele falava assim, mas eu quero aprender. Eu quero ver para onde que está indo o universo gráfico, para onde que a gente pode um dia crescer. Então, assim, esse sonho eu carrego com ele também. A gente vai junto, né? Porque se a gente ficar estagnado com os problemas atuais, a gente não imagina o futuro e não imagina os cenários que a gente pode conquistar. Não só imagina, como também não cria o futuro, né? Porque você trazer uma máquina em 2020, em plena pandemia, com o dólar do jeito que tá, precisa de coragem. Já chamaram a gente de louco várias vezes. Mas assim, geralmente o preço vem na frente, né? Na verdade, assim, o projeto estava pronto. A gente, graças a Deus, conseguimos alguns incentivos que nos auxiliaram para isso. O mercado estava chamando, o mercado estava mostrando que a gente estava no caminho certo. Nós atrasamos esse projeto em torno de 4 meses para refazer conta, repensar, ver a melhor época para trazer mesmo os equipamentos. E eu acho que é isso aí. O futuro, o impresso gráfico, ele vai ser agora o diferencial. Antes, todo mundo imprimia e o diferencial era você estar na internet. Hoje, a gente está vendo uma moldagem ao contrário. Hoje o diferencial é você ter papel. Você ter um Instagram, estar na internet, agora passou a ser obrigatório. Então, se você tem um material bem apresentado, se você tem uma embalagem bem apresentada, esse é agora o diferencial, esse é a bola da vez, né? As quantidades... É a forma que você tem de tornar tangível o valor que você entrega. Exatamente, porque hoje, com a tendência da indústria chegar na casa do consumidor final, o único ponto de contato que você tem é com a embalagem, né? Se você tem uma embalagem que satisfaz visualmente, que carrega a sua marca, né, com o produto, você tem uma percepção melhor como consumidor. Não, de cuidado, de manejo com aquilo que você recebe, né? Sim. Porque, via de regra, você está comprando um presente para você, ou então a satisfação de estar fazendo um jantar dentro de casa através de um delivery. Tem que ter um mínimo de cuidado, Sim. né? Lorena, a gente se reencontrou depois da BOL, enfim, pelo Cindy Jovem, em dezembro, né? E eu me lembro muito bem porque eu tinha acabado de chegar de São Paulo num curso de cenário de futuro. E o primeiro ensaio que eu fiz sobre criação de cenários de futuro foi sobre a indústria gráfica. Né? E você logo me apertou, Guilherme, qual que é o futuro da indústria gráfica? Aí eu falei, Lorena, é embalagem? Eu falei, pode ficar tranquila que é. E vocês, não foi? Foi. E vocês foram lá e correram atrás e fizeram essa mudança aí, essa guinada aí pro negócio de vocês. Eu acho que vocês estão absolutamente no caminho certo e estão de parabéns. Porque não adianta o mercado estar falando, não adianta os incentivos vindo, porque o que vale é a caneta na mão depois para você ir lá e assinar. Que vale a coragem. É a coragem. Contas, então né? vocês são muito corajosos, mas assim, tô muito confiante que vocês estão no caminho certo. Vocês estão de parabéns. Agradeço. Bom, pessoal, essa é a Lorena da Episol, no Sem Espuma, absolutamente sem espuma. Eu espero que vocês tenham gostado também, como eu curti. Para quem quiser conhecer o trabalho da Lorena, recomendo primeiro conhecer o novo site da Ingrau, que está no ar agora, né? ingrau.com.br. E sobre Lorena, que está sempre colocando ensaios sobre indústria gráfica, sobre o universo de inovação e também de associativismo, tá lá no LinkedIn, busca por Lorena da Episol, ok? Da Episol com 2 Es. E para mais conteúdos como esse, eu estou no Instagram em guilhermebarbosa.me e na internet no meu site, guilhermebarbosa.me. Obrigado, Lorena, por ter vindo aqui no Sem Espuma. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço o incentivo pelo negócio, pelo novo negócio, e a gente está à disposição. Estamos juntos. Obrigado, pessoal. Abraço. Este podcast é produzido por Megafonia.